O novo secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Bernardo, Hitoshi Iodo, tem consciência que o pouco tempo que resta para o fim da gestão de Luiz Marinho dificulta a implementação de projetos próprios. Por esta razão, o secretário definiu como estratégia dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelo seu antecessor, Jefferson José da Conceição, que comandava a pasta desde 2009, e também iniciar discussões para transformar a cidade em uma zona de processamento de exportações. As EPS, como são conhecidas, garantem vantagens fiscais para as empresas instaladas, como suspensão de pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, a contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, e o PIS/PASEP, entre outras vantagens. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. É um grande desafio, né, sem dúvida nenhuma, e nós sabemos que é pouco tempo para desenvolver novos grandes projetos. Então, nesse sentido, o grande ponto que eu vejo que a minha contribuição de estar vindo aqui no curto período de tempo que nós temos primeiro, é a manutenção dos bons projetos. E a maioria, e na quase totalidade, nós temos excelentes projetos, da qual eu estou me inteirando ainda, né? Mas o grande ponto que eu vejo qual é a contribuição que eu possa dar? É trazer um pouco da realidade da indústria, do setor empresarial que nós temos aí na cidade de São Bernardo, tentar conectar com projetos em curso que estão aqui e, de alguma maneira, fazer alguns projetos de curto prazo para podermos ajudar as empresas que estão passando por um problema difícil. É um momento de crise, sem dúvida alguma, e é um momento da qual a gente tem a maior responsabilidade de estarmos ajudando, apoiando as iniciativas e as empresas de uma forma geral. O momento não era propício de eu estar vindo aqui, né? Seria muito cômodo eu recusar o convite do prefeito Luiz Marinho, porque uma que é 1 ano e meio, uma que nós estamos num momento difícil de crise. Então, seria muito cômodo eu falar, puxa vida, não aceitaria. Mas eu percebo que esse convite do prefeito Luiz Marinho foi mais uma convocação, né? E eu não posso me furtar, porque eu sou uma das pessoas que defende que nós devemos ter participação ativa, né? É muito fácil, é que nem você assistir um jogo de futebol pela arquibancada. Você está na arquibancada, é muito fácil você xingar o juiz, xingar o jogador, xingar o técnico. Eu acho que à medida que o pessoal chega e fala assim, olha, então entra no jogo, a gente tem que entrar no jogo e dar a nossa cota de contribuição aí, jogando. A arquibancada é muito fácil, né? Reclamar, o prefeito não fez, o vereador não fez, o governador não fez. Vamos para o jogo, acho que esse é um ponto importante. Olha, existem vários projetos no sentido do arranjo produtivo local, várias APLs, a APL de ferramentaria, a APL de defesa, a APL da indústria gráfica. Então, esse conjunto de APLs que eu estou tomando ciência, inclusive que existe uma ação que é aqui, do ponto de vista de Secretaria de Desenvolvimento de São Bernardo, e ações que são regionais. Então, as próprias APLs têm iniciativas e projetos locais e têm iniciativas e projetos no âmbito regional que estão interrelacionados. Já tive uma conversa com Giovanni Rocco, já tive uma conversa muito boa também com o Bresciani, do consórcio intermunicipal. Então, essas ações da Secretaria de Desenvolvimento de São Bernardo, elas têm que estar sintonizadas com as ações que estão em curso, seja na agência de desenvolvimento, seja no consórcio intermunicipal. Isso nós estamos conversando. Ontem nós recebemos um representante do Ministério da Indústria, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do MDIC. Ele trouxe um dos projetos que foi Zona de Processamento de Exportações. O mote principal era, vamos ter a oportunidade de conversar com o secretário executivo, especialista nesse assunto, e entender se cabe, né, a gente trazer um projeto dessa envergadura para São Bernardo, mas não necessário para São Bernardo. Quer dizer, a iniciativa foi nossa, a Secretaria de Desenvolvimento de São Bernardo, que convidou o secretário executivo do MDIC, o secretário que é especialista em zonas de processamento de exportação, ZPS, para a gente eventualmente implementar aqui. Mas isso é uma iniciativa muito inicial, é um projeto de grande porte, de grande envergadura, que ainda nós vamos ter que maturar. Vamos maturar aqui internamente, debater tecnicamente esse assunto e disseminar essa informação, eventualmente, no âmbito regional. Elas são locais específicos para que a indústria seja essencialmente exportadora e tem um conjunto de benefícios para a gente ganhar competitividade
nos produtos para exportação. Ela não é setorial, ela é multissetorial. O projeto por si só, ela não foca uma determinada cadeia. A questão macroeconômica. A questão macroeconômica, nós estamos numa situação ruim, o ajuste fiscal é necessário, ela é de fundamental importância, o equilíbrio das contas públicas, até porque uma coisa que nos preocupa é o país perder o grau de investimento. Né? O que significa grau de investimento? Ele é um diploma, um certificado de que o país é um bom pagador. À medida que nós temos e conquistamos a duras penas o grau de investimento, isso propiciou ao país receber grandes fundos de investimento com dinheiro, com bastante dinheiro, a um custo barato. À medida que a gente perde o grau de investimento, a gente perde esses fundos que têm muito dinheiro e que é um dinheiro relativamente barato. Então, e a gente acaba perdendo competitividade no sentido de termos grandes obras que poderiam estar sendo financiadas por grandes fundos e esses fundos acabam não vindo mais para o país. Então, isso assusta um pouco. O grau de investimento também é um selo de bom pagador e de um bom perfil, no sentido de que investidores, fábricas externas também podem estar se instalando no país, dizendo, não, esse país é um país estável, é um país bom para se instalar, de investir. Então, à medida que a gente perder esse grau de investimento, se houver essa perda, isso pode prejudicar novos investimentos produtivos vindo para o país também. Isso é muito ruim, né? Uma instabilidade do Congresso Nacional com o Executivo, né? Isso, sem dúvida, não tem como negar. Isso assusta um pouco, lógico, mas nós temos que ter calma, como diz o presidente Paulo Scaff, a gente precisa ter calma, né? Todo o país tem que ter calma. E o país tem que trabalhar para que o Brasil dê certo. A gente não pode torcer contra, né? Porque é ruim para o próprio país, para nós mesmos. Vamos ter calma, né? E retomar uma agenda positiva, uma agenda de desenvolvimento, porque essa agenda de desenvolvimento não é uma agenda para empresários, é uma agenda para o país, para todos os brasileiros, para os trabalhadores, para a indústria, para a sociedade como um todo. A gente atende as montadoras, e tenta ajudar naquilo que for possível, na interlocução, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, naquilo que são pendências e situações de preocupação para as montadoras. Né? O fato de criar um ambiente, quer dizer, o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com as montadoras para que investimentos novos, investimentos bons venham para cá, ela é muito intensa. Né? O trabalho nosso, logicamente, de descrição, mas um trabalho nosso de manutenção dos postos de trabalho, ela é ativa, ela não é reativa e nem uma coisa que não existe, existe. Esse trabalho de capacitação, por exemplo, com parceiros como o próprio o Senai e as faculdades de uma maneira geral, então isso tudo, ela acontece, ela é muito importante. O que nós, por exemplo, nós temos o projeto da APL de defesa, além dessa questão dos subconjuntos do Gripen, que as gestões da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento para trazer a indústria para cá, para produzir partes do Gripen, tem todo um conjunto de outros fatores ligados à academia, ligado à FEI, ligado a uma série de outras faculdades, a Metodista, que estão instaladas aqui em São Bernardo e na região, para que capacite profissionais para esses novos mercados que estão em desenvolvimento. Né? Um outro ponto importante, a gente está falando muito de indústria aqui, até pela minha origem, mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que há uma agenda junto ao comércio, junto às áreas de prestação de serviços. O turismo, nós temos uma agenda do turismo industrial, em especial no comércio. Nós temos aí, quando você fala em capacitação, nós vamos ter agora a inauguração do SENAC, do novo SENAC, com uma ajuda importantíssima da Prefeitura de São Bernardo, que foi a cessão do terreno para a construção desse SENAC, que vai formar profissionais para o nosso setor de comércio. E é uma ação de fundamental importância. Né? Não é choque. Não é choque porque eu já trabalhei na secretaria, na época do Dr. Maurício Soares. Né? Fiquei 4 anos como diretor da Diretoria de Fomento à Indústria. Como eu disse, existia na época do Dr. Maurício, existia a diretoria de indústria, a diretoria de comércio e a diretoria de serviços e turismo. Né? Hoje a estruturação está um pouco diferente. Naquela época eu tive um choque. Naquela época eu até digo assim, os primeiros 3 meses eu queria me jogar da janela. Os outros 3 meses eu queria jogar as pessoas da janela. Aí depois a gente começa a entender, né, a dinâmica. Né? Tem uma dinâmica boa,
E tem, por outro lado, essa questão, não é de burocracia, né? É de tramitação legal. Isso é uma coisa importante, é fundamental. Nas empresas, nós temos as áreas jurídicas. Muitas vezes são escritórios especializados que são contratados para a empresa, né? Mas aqui a gente tem que ter um jurídico permanente, né? Até para o desenvolvimento dos processos não terem nenhum tipo de problema no aspecto legal. Não está tendo rotina, isso é uma absoluta verdade. Eu estou assim, encarando com muita responsabilidade, como eu disse, é um momento difícil. Eu estou um pouco ansioso porque eu estou gastando um pouco mais de tempo do que eu esperava com conhecer as pessoas, a estrutura, né? Mas ela é de fundamental importância. À medida que a gente conhece, conversa com a nossa equipe, né? Entende o perfil, o currículo, a história de cada um, a gente consegue entender melhor os talentos que nós temos e desenvolver esses talentos da melhor forma possível. Isso é uma questão de gestão de recursos humanos, é uma questão meio de empresário mesmo, pegar os melhores talentos, colocar nos melhores lugares, nos lugares certos e fazer eles voarem. A gente que mora na cidade, vive o dia a dia na cidade, vai na feira ali perto da nossa casa, na cidade, né? Vai no mercado na cidade. A gente tem uma percepção, eu particularmente como morador da cidade, tenho uma percepção que houve uma melhora substancial nesses últimos anos. Isso não é uma defesa de um partido A, de um partido B, não é uma defesa do prefeito Luiz Marinho, mas há uma necessidade da minha parte, nem como agora membro da equipe do prefeito, mas como cidadão da cidade, eu tenho que reconhecer que houve muita melhoria. Agora, sempre há demandas. Isso é evidente, né? Sempre há demandas para a cidade. Agora, eu não posso deixar de destacar as obras de infraestrutura que foram feitas. Temos competitividade em vários setores e não tanto em outros. Por exemplo, qual é um grande ofensor para vir um grande empreendimento industrial para cá? Área. Nós não temos área. E as áreas que nós temos, elas são caras. E elas são caras por quê? Porque tem toda uma infraestrutura já instalada na localidade. Se você for para o interior do estado, em outras localidades mais remotas, você pode ter um custo infinitamente mais barato. Você pode até ter um determinado prefeito que pode estar doando o terreno, mas não tem infraestrutura. Outro ponto também que tem que ser colocado no debate, na discussão vão instalar um novo empreendimento aqui. Quer dizer, eu tenho ou não tenho mão de obra qualificada? Eu posso ir para o interior e não tenho essa mão de obra qualificada e não tenho também instituições de ensino que capacitem a mão de obra local para aquele empreendimento. Aqui em São Bernardo, na região da ABC, nós contamos com excelentes universidades, faculdades, escolas técnicas. Nós temos a FATEC, nós temos o Senai, nas faculdades nós temos a FE, nós temos a Metodista, temos uma infinidade de instituições de ensino que dão uma formação sensacional, fenomenal. Existe a possibilidade de sair ou de ficar. Como eu disse, eu vi algumas manifestações da imprensa, mas confesso que eu não recebi nenhuma ligação do Admir Ferro dizendo, olha, você tem que sair. Eu também não liguei para ele dizendo, eu vou ficar, eu vou sair. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico eu vejo como uma secretaria de inteligência, né? Ela não é uma secretaria de operação, né? É uma secretaria de inteligência com talentos aqui colocados, que é para formulação de políticas de desenvolvimento. Essa é a minha visão principal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, nessa questão de formulação de políticas, muitas vezes, formulação de uma política de incentivos, tem que sair daqui, iniciar os debates aqui, lógico, dialogar com as demais secretarias, e quem opera são a Secretaria de Finanças, uma Secretaria de Obras, né? Agora, a formulação de políticas são políticas que devem sair daqui. Outra iniciativa que existe, que pode parecer um pouco inusitado, não, mas são a constituição de feiras noturnas, né? A constituição de uma feira noturna, idealizar, projetar, verificar o local, essa coisa toda, parte de iniciativas dos departamentos aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A operação, evidentemente, é da Secretaria de Serviços Urbanos. Mas o desenvolvimento disso é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós temos, além, como eu falei, do próprio Cidade da Criança, nós temos o Mercado Municipal do Rude Ramos, que também está sob competência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo, dentro desse assunto comércio,
Ela gera emprego, gera receita, uma receita interessante? Gera receita também. E mais importante é que os empreendedores, eles se desenvolvam e cresçam.